Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. A entrevista de hoje será de grande apoio para todos aqueles que possuem internet. O avanço tecnológico criou essa espetacular rede de comunicação. Como parece que o bem e o mal sempre caminham juntos ou lado a lado, logo surgiram os vírus, somados a centenas de alternativas para a destruição ou para tirar proveito da rede. E para falar sobre o assunto, está aqui o diretor da CompuBras, um dos mais conceituados provedores sediado na região, o bacharel em Ciências da Computação, senhor Fernando Nakayama de Queiroz. Seja bem-vindo ao 40 Minutos. Obrigado, Heitor. Fico bem feliz assim, de estar representando a CompuBras, estar falando um pouquinho mais sobre tudo isso que envolve segurança, que engloba vírus. Vamos dar uma dissecada, esclarecer, né, para o internauta aqui. Né? Vamos tentar, vou tentar falar assim numa linguagem bem simplificada, porque muitas vezes a gente vê entrevistas assim que a pessoa, né, fala uma linguagem muito técnica, acaba não esclarecendo muita coisa. O telespectador não sabe, inclusive eu não tenho muito conhecimento, e eu gostaria de ver com você, a gente ver o que mais interessa realmente assim para esclarecer o internauta. Eu acho que todo mundo já recebeu aquelas imagens quando abre o e-mail, imagens do Banco do Brasil, imagens da Receita Federal, porque eu já recebi, e sempre pedindo informações, ou então de lojas também. Como que funciona isso? Bom, isso funciona mais ou menos da seguinte maneira. Especificamente isso que você falou vai cair numa categoria dentro de spam. Spam é e-mail não solicitado. Tá? Então, independente da nominação que você quiser dar, se você pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas a Anti-Spam BR, né, que é o órgão que gerencia a segurança, né, de internet nesse sentido no Brasil, diz que todo e-mail não solicitado é spam. Tá? Então, já especificamos... O certo seria não abrir. Na verdade, assim, o fato da pessoa te mandar o spam, né, é o que onde está o erro, né, onde estaria o errado, né? Por quê? Porque muitas vezes você não pediu nada, você não solicitou nada de determinado lugar e você acaba recebendo. Isso, veja bem. Mas isso aí não faz parte do comércio, por exemplo, quero vender alguma coisa, eu quero mandar para todo mundo. Nós estamos no mundo capitalista. Pois é, mas o spam gera problema tanto para o usuário quanto para os provedores de acesso à internet. Tá? Na medida que Mas não é proibido. É proibido. Ah, é proibido? Existe lei que regulamenta isso? Na verdade, lei para a internet brasileira não tem nenhuma. Mas a gente tem, por exemplo, dentro dos provedores, a Anti-Spam BR coloca não normas, mas instruções, vamos dizer assim. Né? Então eles não proíbem, mas eles te aconselham, né, a fazer isso. Haja dessa forma, eles têm um termo legal assim, né, que foi criado que chama netiqueta, né, porque é a net etiqueta, né, ou seja, uma boa educação na internet. Sim. Né, que eles aconselham os provedores a implementarem políticas de segurança dentro, né, de cada provedor. É do provedor aceitar ou não aceitar aquilo. A CompuBras aceitou isso? A CompuBras, eu posso te garantir, assim, te dizer que se não for o provedor mais seguro do Brasil, é um provedor altamente seguro. A gente aplica filtros anti-spam, filtros antivírus. Depois eu vou dar uma definição mais certinha do que é tudo isso, tá? Sim. Mas assim, nosso usuário, quando recebe spam, ele sabe o que é spam e o que não é spam. Né? Então, eu até trouxe alguns dados aqui para te ilustrar melhor. Por exemplo, ó, eu tenho dados, ó, aqui. Uma estatística. Uma estatística, tá? 2003. Total de spam reportado na CERT, né, que é o órgão que verifica spam no Brasil. Existe um órgão não específico para isso, mas para cuidar da internet. O Comitê Gestor Brasil é dividido em N, né, subdivisões. Registro BR, que é onde você registra os seus nomes, né, seu nome de domínio. O CERT, né, BR, o Anti-Spam BR. Então todos são órgãos não governamentais que procuram botar um pouco de ordem, né, nessa bagunça que tinha virado a internet. Como eu vou te mostrar agora, olha só, em 2003, 40 bilhões 723 milhões de reclamações de spam. Então, para não alongar muito, vamos para 2006 direto, isso caiu para 15 bilhões
É um número gigantesco? É gigantesco, mas de 40 para 15 é uma queda, né? Isso aconteceu o quê? Quando os provedores começaram a implementar essas regras que a gente tinha comentado anteriormente. Vocês colocam um filtro e que a pessoa não consegue mais. Quem está dentro do provedor não consegue enviar spam e, ao mesmo tempo, ela é avisada quando está recebendo spam de fora. Sim. Tá? Porque o que acontece? Se todos os provedores impedirem o usuário de mandar spam, logicamente vai acabar o spam. Né? Por A mais B a gente chega, né? Mas o spam não seria também, além desse lado maléfico que existe, uma liberdade de expressão que a pessoa tem, inclusive como se ela estivesse distribuindo panfletos na internet? Sem problema. A Anti-Spam BR, né? Ela nesse termo, na etiqueta, né, eles colocaram quais são os procedimentos que o comerciante, que o usuário que quer praticar, mandar a sua mala direta, o que ele deve seguir, né? Existe já um critério, então. Existe já um critério, sim. Por exemplo, você já deve ter recebido e-mails, por exemplo, você entra num site que é do teu interesse, né, um site, né, sobre um produto qualquer. Daí, clique aqui para assinar nossa lista, tal. Você vai lá e clica. Sim. Né? Ou seja, você está autorizando aquela pessoa a te enviar o e-mail. Teve um que eu fiquei recebendo durante uns 6 meses, mais ou menos. Você está sendo traído, veja as fotos. Eu ficar com vontade de clicar ali, pois é. Isso aí continua? Isso aí continua, mas isso não cai na categoria, cai numa subcategoria de spam, que eles chamam de scan com C. Sim. Que seria aliado ao termo esquema, né? Esquema em português. Tá? Como funciona isso? Geralmente as pessoas clonam um site, né? Um site famoso, Banco do Brasil, TIM, empresas assim, né? De nome, né? Sim. Ou apelam para, vamos dizer, não ingenuidade, mas para curiosidade do usuário final. Porque você está sendo traído, ou então seu CPF está sendo bloqueado. Essa é boa também, né? Seu CPF, como é que seu CPF vai ser bloqueado? Como que eles vão saber, né? Sim. Então, o que acontece? O usuário fica, né, tentado a clicar no link, né, geralmente vem um linkzinho, né? E até uma dica. Primeira dica para o usuário, né? Então, quando ele receber um e-mail no seu software de e-mail, né, ele passar o mouse em cima do link, né, por exemplo, clique aqui para receber as fotos. Por exemplo, passar o mouse. Vai ter lá. Você está sendo traído. Clique aqui para ver as fotos. E o aqui é um link, é aquele que quando você passa ele vira a mãozinha. Tá. Para você ir para um outro lugar. Dá uma olhada no que aparece no endereço embaixo. Porque toda vez que você passa... No rodapé ali do site. Aparece o endereço real. Vai ser um arquivo .ez, .pif, .src. Em geral, o que acontece? A pessoa clica lá, né, manda executar alguma coisa e não acontece absolutamente nada. O computador da pessoa fica normal, sim, grande parte das vezes. Né? Tem uma variedade gigante de esquemas, né? Mas vamos dizer especificamente nesse. Não acontece nada. Tá? O computador continua operando normal e a pessoa continua fazendo as tarefas que, né, era acostumada a fazer. Entrar em banco, né? Faz uma transferência bancária, tá? E, por exemplo, nesse caso, né, vamos simular, nesse caso, instalou um programa espião, né, que vai logar tudo que você digita. Então, ele sabe lá que se ele vai guardar um tanto de informação e vai mandar para um e-mail. Isso sem teu conhecimento. Sim, você não sabe de nada. Não sabe ele de acessou nada. E tal. Exato. Para você, tua máquina está... Ele está colhendo dados. Exatamente. Está colhendo tudo que você digita. Mas é só naquele momento ou depois ele continua? Enquanto você tiver com ele funcionando a tua máquina, desligou o computador, ligou de novo, automaticamente ele... Sim. E fica rodando em background, que a gente chama, que no fundo. Eu vou querer saber se é possível descobrir daí esse chamado vírus aí, se existe maneira da gente ou precisa chamar uma empresa especializada, mas daqui a pouco, tá? Beleza. Porque nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos em seguida. Fique com a gente. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o bacharel em Ciência da Computação da CompuBras, Fernando Nakayama de Queiroz. Fernando, agora eu quero que você explique como a gente faz para se livrar daquele vírus que a gente não sabe, que a gente conectou assim de maneira até assim
meia despretensiosa e contaminou o computador. Isso a própria pessoa pode fazer ou não? Na verdade, dependendo do conhecimento da pessoa. Se ela Sim. tiver um conhecimento muito básico, a gente aconselha a, né, chamar alguém. Sim. Né? Vou chamar minha mãe. Certo. Então, se a pessoa já tiver um nível intermediário, os programas são muito simples, tanto de instalar quanto de operar. Mas tanto vírus quanto um outro termo, deixa eu falar um termo e dar uma explicação rápida, que são os spyware, são programas espiões, Programas espiões. que caem naquela categoria que eu te falei, em geral, tá? Eles, assim, têm várias nomenclaturas diferentes, mas no final das contas eles vão cair naquela categoria. Então, para não, né, alongar muito, não explicar muito o que é cada um, vamos falar spyware de uma maneira geral, programas espiões. Tá? Então tem programas espiões e vírus, são duas coisas diferentes. E tem softwares específicos para eliminar os dois tipos, tá? Mas o fundamental, o principal é prevenção. Sim. Então, por exemplo, é muito mais fácil você se prevenir, instalar um antivírus e principalmente, a pessoa fala assim, eu tenho um antivírus, daí a gente vai na residência da pessoa, vê lá, a última atualização dela foi 2 anos e meio atrás. Então os vírus saem todos os dias. Sim. E as listas de vacina também saem praticamente na mesma medida. Se a pessoa não continuar atualizando o antivírus dela todos os dias, ou deixar uma rotina para que ele atualize sozinho, mas assim, ela tem que atualizar o antivírus e o anti-spyware dela. O provedor dá essa assessoria, ele manda informações para que a pessoa, como ela pode se precaver contra esses vírus? A CompuBrás especificamente, a gente atua em duas frentes, né? A gente tenta auxiliar o usuário, né? Sempre aconselhar a instalar um antivírus, instalar um anti-spyware, principalmente porque hoje a gente tem programas de qualidade muito boa, que são freeware, são programas grátis, né? Gratuitos. Eles se atualizam via internet, sabe? São programas bem completos que competem diretamente com os programas comerciais, né? E além disso, se o usuário não, realmente eu não sei fazer isso, olha, não sei, a gente vai na residência e faz isso para o usuário, sem problema nenhum. Você não acha que com o crescimento essa quantidade de vírus e empresas que produzem antivírus, não há um interesse que haja vírus todos os dias? Todo mundo me não pergunta... Não há uma contra-espionagem? Todo mundo me pergunta isso. Olha, pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas... não se descobriu nada até hoje. Não dá para garantir, até porque sim. Eles têm perdido muito mercado para esse software grátis, né? Então, assim, se já tem software grátis e as pessoas deixarem de comprar o software pago, lógico que para isso o software grátis vai ter que ter uma qualidade compatível com a do software pago, né? Então, essa teoria já cai por terra, né? Então, o fundamental, vírus e spyware, prevenção. Certo. Prevenção. Antes de pegar, instala um antivírus, instala um anti-spyware e deixa ele atualizar todos os dias. Mas até lento para atualizar, demora um pouquinho. É um preço assim que você tem que pagar. Porque depois que você está infectado, depois que o teu computador é infectado, dependendo do vírus, vamos dizer, a gente coloca, né, na internet, as empresas que fabricam antivírus colocam riscos, né? Então, risco muito baixo, intermediário, muito alto, altíssimo, né? Então, se você pegar um vírus, vamos dizer, desses muito problemático, que te traga muito problema mesmo, pode ser que tua máquina nem reinicie mais. Você continue trabalhando, quando você vai ligar ela no outro dia, sumiu o Windows, ou ele apagou algum arquivo de inicialização, né? E, então, assim, o ideal é... Você acha que prevenção, né? Você falou que vocês têm vários tipos de antivírus lá no provedor. Sim. Você fala que a pessoa também tem que ter, porque pode passar algum que vocês não consigam detectar lá no provedor, é isso? É uma dupla proteção. Por quê? Porque para ter por exemplo, é lançado um vírus, a pessoa desenvolve um vírus. Né? Até daí muita gente pergunta, mas por quê? O que a pessoa ganha em fazer o vírus? Muitas vezes a pessoa, assim, acaba sendo contratada por uma empresa de segurança porque desenvolveu um vírus muito, sabe? Diretamente, isso sim está diretamente ligado. Mas o porquê que a pessoa faz o vírus, né, não vem a causa. O que acontece assim, é que diariamente eles estimam que, no mínimo, cerca de 100 a 100 e poucos vírus por dia. Isso pode ser de gravidade baixa. Que são criados por dia. Por dia. Existe algum assim que seja prejudicial para o equipamento?
não vou dizer explodir o equipamento, mas estragar alguma peça? Antigamente tinha vírus de BIOS que eles chamavam, né? Que ele vamos dizer, se alojava na BIOS, né? Hoje em dia já não existe mais. O que é a BIOS? É uma memória rápida, vamos dizer, do computador, né? Sim. Então ele se alojava lá, né? E muitas vezes a pessoa tinha que, numa época, levava a placa e trocava a BIOS ou resetava EPROM, né? Uhum. Assim, hoje em dia é bem difícil, assim, de danificar o computador em si é bem complicado. E o que eu estava te falando? Uma vez que a pessoa pegou o vírus, fala assim, pegou o vírus, então acabou o mundo. Não, tem como tirar o vírus, a maioria das vezes tem como tirar. E em último caso, né, em um caso assim extremo, a gente pode pegar as informações do usuário, né, a gente vai na residência do usuário, puxa as informações dele que ele tinha, os contatos dele de e-mail, as músicas, os vídeos, o que ele for, os documentos, salva em outro lugar, formata o computador dele, deixa ele 0 e joga os dados de volta. Mas isso assim, em último caso, né? A CompuBras agora ela está dando essa assistência. Sim. Porque antes parece que era só provedor, né? Sim, antigamente a gente atuava só na área de provedor. Agora vocês estão prestando outros serviços e fazem esse trabalho Exato. também de limpeza do... Todo esse trabalho, se a pessoa tiver problema com vírus, se a pessoa quiser montar uma rede, se a pessoa... Então a gente está atuando, né? Que tipo de trabalho vocês fazem? A gente, por exemplo, basicamente tudo que envolver computador e rede, né? Computadores Sim. e redes, a gente está Estão atuando em toda. Inclusive, desenvolvimento de rede desde o começo, né? Ou se a pessoa já tem uma rede, mas eu já me perdi na minha rede, os cabos não estão marcados, a gente vai fazer esse tipo de serviço. A gente faz contrato mensal também, né? Para se a pessoa... eu tenho 20 máquinas aqui, preciso que... né, eu tenho muito problema, todo mês dá problema. Então a gente faz um contrato mensal, toda vez ela abre um chamado, a gente visita o cliente, né? Então a gente está atuando nessa área também agora. Né? Com a mesma qualidade de suporte técnico que a gente tinha no provedor, a gente vai manter, né? E atuar também nessa área. O provedor ainda é nosso carro-chefe. Sim. Né? Mas a gente está atuando nessa área também. Principalmente porque isso foi um pedido dos usuários. Sim. Né? Então fala assim, eu tenho problemas, quem que você pode me indicar? E a gente fica com medo de indicar alguém, porque a cobrança depois acaba recaindo sobre você, né? Assim, eu indiquei tal pessoa. Daí, mas o cara veio aqui em casa e, né, mais bagunçou do que arrumou. Né? E quem me indicou foi você. Não, e o pior é que depois a gente não acha essa pessoa, ou você fica ligando, Exato. E essa pessoa fala, não, eu vou aí tal dia ou tal hora e não aparece. Exato. Por que acontece isso? Porque é um mercado em ascensão, há uma dificuldade em encontrar técnicos? Na verdade, não é nem a dificuldade, né? Porque você vê que a gente tem excelentes cursos de tecnologia aqui em Foz do Iguaçu. Praticamente todas as universidades têm pelo menos um curso de tecnologia. Então, assim, eu tenho certeza que vão se formar excelentes profissionais. Sim. Né? Mas o que acontece? No mercado sempre tem o cara da informática. Né? Então eu vou chamar o meu cara da informática. Né? Muitas vezes o cara, né, já não tem uma qualidade técnica tão boa, né? Ele sabe mais por mexer mesmo, né? Mas não estudou a fundo como funciona aquilo, né? Então, dentro da CompuBras, por exemplo, a gente tem uma política de só contratar ou pessoas em formação, em curso de tecnologia, ou pessoas já formadas, né? Sim. Porque acontece, vou te dar um exemplo assim, né, aleatório, mas, por exemplo, o pai tem o filho que estuda no curso de ciência da computação em determinada universidade, aqui em Foz. Mas ele contrata, por exemplo, um provedor externo, contrata um provedor tipo, né, um provedor desses grandes, de fora da cidade. Ele não percebe que futuramente ele está tirando o emprego do filho dele. Sim. Né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Legal. Porque agora nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco. Hoje entrevistando o bacharel em Ciências Ciências da Computação, Fernando Nakayama de Queiroz. Fernando, é vantagem ter um provedor no exterior? Muitas vezes
a pessoa levada a custos, assim, pensando em custos, pode considerar vantagem. Em custos para manter assim uma mensalidade que a pessoa... Por exemplo, vou te dar um exemplo, não só em custo e como facilidade também para a pessoa, né? A pessoa quer comprar um domínio. Infelizmente é muito complicado, aqui no Brasil é cheio de, né, o registro BR exige uma documentação. Por exemplo, para registrar um .com.br, eles exigem CNPJ. Certo. Se a pessoa não tem empresa aberta, automaticamente ela fala assim, vou abrir um .com. Lá não precisa de nada. Nos Estados Unidos não precisa de nada. Você abre um .com lá, só paga $30, né, anuais e registrou. Então, nesse caso, a pessoa teve uma necessidade. Então, muitas vezes, a pessoa apela para isso. Mas, em geral, é por custo mesmo. Fala assim, uma hospedagem de site a R$5. Mas não sabe que qualidade que tem, não sabe que... né, Sim. Não tem suporte nenhum por parte do provedor que está hospedando o site. Né? Então, eu vejo assim, muita gente levado por causa disso. Vou hospedar seu site aqui por R$10 aqui, estamos conversado. E daí, meu site está fora do ar. Mas também está pagando R$10, né? O que você esperava, né? Sim, mas ele aplicando na cidade tem vantagens, né? Com certeza. Assim, eu digo, em termos de serviços em geral, sim. E não falo assim, venham para a CompuBras, sejam clientes da CompuBras, mas assim, sejam clientes de provedores de Foz do Iguaçu. Porque nós estamos aqui. Se você tiver um problema, igual você quando tem um problema no jornal, você me liga e fala assim, Fernando, não está funcionando aqui. E gera renda no local e estimula o crescimento da cidade. Exato. E a gente, como eu te falei, né, dos cursos de tecnologia, a gente vai ter que achar postos de trabalho. Lógico que nem todos vão estar aqui em Foz do Iguaçu, mas quanto mais postos de trabalho a gente puder estar abrindo, né, para essas pessoas, né, eu acho que... Eu tenho uma dúvida também, eu vou aproveitar o momento, que teve uma época que eu comecei a receber ameaças via e-mail. E disse que era impossível localizar o provedor que estava dando origem a essas ameaças. Isso continua assim ainda? Se for dentro do Brasil, veja bem, as ameaças estiverem partindo da rede de internet do Brasil, é complicado, mas é possível. Sim. Tá? Se estiver fora, realmente é impossível, porque você vai depender da boa vontade do provedor de fora, que vamos dizer, esteja nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra. Então você pode até entrar em contato com eles, né, descobrir o IP, chegar até eles, mas vai depender da boa vontade deles de falar... Porque judicialmente é impossível. Impossível. A gente não tem praticamente lei de internet, né? Tanto que os principais órgãos que a gente tem de internet no Brasil são não governamentais, né? Tá, Fernando, fala um pouco sobre o ADSL. O que é o ADSL? Bom, ADSL é banda larga, né? Internet em alta velocidade, em cima de par telefônico, ou seja, em cima de linha telefônica. É por isso que ele né? O ADSL é Asymmetrical Digital Subscriber Line. Tá? Complicou, agora você falou inglês aqui. Então, literalmente. Banda larga pelo telefone, sem você precisar de nada extra, vamos dizer. Não precisa de uma antena parabólica, não precisa de... Nem pelo teu telefone, você continua usando o telefone, né? E em outro nível de frequência passam os dados, né, em alta velocidade. Também. Mais rápido. Só para... que eu acho legal mencionar, a dúvida de 90% das pessoas é assim, a minha DSL é da CompuBras, a minha DSL é de X, a minha DSL é de Y. Não, a sua DSL ou é da Brasil Telecom ou ela é da GVT aqui em Foz. São as únicas duas operadoras. São as operadoras que vendem o produto ADSL. Elas vendem o ADSL. O ADSL é produto das operadoras. Sim. Como se fosse qualquer outro serviço, chamada em espera, secretária eletrônica, tudo aquilo. Tanto que ele vem como lá, serviços adicionais. Tanto. Qual que é o papel do provedor? Né? Isso. O provedor tem que autenticar a tua senha, porque tem uma legislação lá que diz que você não pode autenticar direto na Brasil Telecom. Para mim, por exemplo, o provedor CompuBras Telecom, a gente não teria problema. Por quê? A nossa visão é que o usuário contrate o ADSL da gente para que a gente possa oferecer o suporte para ele. Tá na residência dele. Olha, meu modem ADSL aqui pifou. Eu comprei outro aqui e não tem quem instalar. Se a pessoa tem um provedor de fora, um desses provedores grandes, né? Ela vai ter que ligar lá e a pessoa vai falar assim, olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E muitas vezes o usuário nem tem obrigação e nem tem a paciência de fazer isso. Né? Eu acho que muito mais fácil para ele seria, Fernando, manda um técnico aqui para mim. Tá, beleza, 14 horas tem horário, o técnico está indo para sua casa já,
acabou. Como é que você vai fazer isso com um provedor que não tem nem ponto de presença aqui em Foz do Iguaçu? Sim. Então, além de tudo aquilo que a gente já falou de mercado, questões mercadológicas, eu também não sou fã assim do discurso de não vamos comprar nada de fora porque a gente tem que salvar a Foz do Iguaçu. Não, não é isso. É só você ter uma questão de, sim, ver o lado positivo, o lado do desenvolvimento. Isso, a não ser que seja muito mais barato e compensatório. Né? Eu acho que daí, porque por exemplo, dinheiro não tem fronteira. Verdade. Isso é verdade. E o único problema é o seguinte, que numa conta básica,